Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Presença que nos basta, presença que nos faz fortes, corajosos, presença que nos dirige a acertarmos e a termos vitória. Sim, com Deus sempre teremos vitória até o fim. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor e Salvador sobre a tua vida. E nessa terça-feira linda e abençoada, do dia 14 de maio de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário, no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1 a seguir, onde a Bíblia nos diz assim: tornou a ira do Senhor a acender contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo para que eu saiba o seu número. Verso 3. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Paramos por aqui. Glórias ao Senhor por essa passagem. Eu quero, antes de ministrar a palavra, explicar todo o contexto. O Senhor Deus acendeu a ira contra o povo de Israel. O povo de Israel vinha sendo um povo teimoso, um povo obstinado. O povo, geração eleita, escolhida do Senhor, estava teimoso, desobedecendo a Deus. E assim o Senhor acendeu a ira contra ele e permitiu com que Satanás usasse a vida do rei Davi a levantar um censo do povo de Israel, para saber qual numeroso era o seu exército, o seu povo. E por que foi considerado por Deus um pecado de Davi? Porque Davi, nesse momento, ao querer saber o quão numeroso era o seu exército, o seu povo, se vangloriou. Ele tornou a glória a si. Ele tornou a glória que é somente de Deus ao numeroso povo. Ele colocou como se a sua força, o seu poder, estivesse totalmente vinculado ao grande e numeroso exército seu. Quando, na verdade, todos nós sabemos que todo o poder que temos, toda a força que temos, vem de Deus. Toda a glória é do Senhor. E olha, que o seu comandante Joabe disse: ora, que Deus multiplique esse número, mas qual o prazer do rei nisto, meu Senhor? O próprio comandante, despertado por Deus, viu que aquilo não estava correto. E o que eu quero dizer a você? Nós, em todo o tempo, Satanás, ele nos tenta a sairmos da presença do Senhor, a fazermos algo que desagrada a Deus. A tentação, ela vem todos os dias a todos nós. Todos os dias Satanás coloca pedras defronte aos nossos pés a fim de cairmos.
E nós precisamos buscar a presença do Senhor e vigiar em todo o tempo. Sim, em todo o tempo estarmos vigilantes e nos submetermos a Deus. Porque se Davi de fato estivesse totalmente submetido a Deus, ele haveria resistido ao diabo e o diabo fugido dele. A palavra do Senhor nos diz no livro de Tiago, no capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que, além de nos sujeitar a Deus, dominar a nossa carne para resistirmos ao diabo. Porque Davi era um homem que se sujeitava a Deus, mas nesse instante ele não estava vigilante. Nesse instante ele não resistiu ao diabo que veio até ele e o conduziu a contar o povo de Israel. E assim foi usado de Satanás, porque ele deu a brecha. Nós precisamos em todo o tempo estarmos vigilantes, senão seria o Senhor ter dito: vigiai e orai. Não basta orarmos, nós temos que estar vigilantes, porque o inimigo ele está ao redor, esperando a brecha para nos usar e assim nos fazer sairmos da presença do Senhor. Davi pecou em contar o seu exército, em fazer o censo do povo de Israel, porque atribuiu a glória, a força, o poder a esse exército numeroso e assim a si próprio, quando na verdade toda força, todo o poder que nós temos vem de Deus somente. Faltou submissão a Deus, faltou pedir direção a Deus. Nas mínimas coisas que nós vamos fazer, nós temos que pedir a direção a Deus. Jamais sermos dirigidos por nós mesmos, pela nossa carne, porque a nossa carne, esse mundo e o diabo só nos dirige a errarmos, a pecarmos contra Deus. E assim, Davi reconheceu que pecou. E assim, Davi pediu a justiça de Deus sobre a sua vida, porque ele enxergou que a justiça de Deus é a expressão da sua bondade. Eu quero te dizer algo. Submeta-se, sujeite a Deus. Em tudo que você for fazer, peça a direção de Deus todos os dias. Senhor, é da tua vontade, do teu agrado que eu faço isso. Se não for, não faça. Se às vezes surgir dúvida no seu coração, não faça. Porque em tudo que nós desagradarmos a Deus, nós vamos pagar um preço. E esse preço, ele pode ser bastante alto para as nossas vidas. Olha, Davi fez com que não só ele, mas todo o povo de Israel pagasse um preço. Nós precisamos, em todo o tempo, voltarmos a Deus, sujeitarmos a Ele e resistir às ações incorretas diante de Deus. Resistir aos padrões que esse mundo tem estabelecido. Resistir à fala do diabo na nossa mente, a ele nos querer conduzir. Resistir à nossa carne, que muitas das vezes tem ditado regras e nós temos nos submetido a ela, às satisfações dela, aos prazeres dela, mas sermos totalmente sujeitos a Deus, dirigidos por Ele. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Senhor, Deus bondoso, soberano, Deus, eu venho clamar a Ti para que o Senhor dirija a nossa vida no dia de hoje. Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor supre as nossas necessidades. Deus, que o Senhor coloca anjos ao redor de cada um que me ouve, guardando, dirigindo, executando a Tua palavra. Deus, em o nome do Senhor Jesus, manifeste o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós e nos faça totalmente voltados a Te servir, sujeitos a Ti somente, resistindo ao diabo, e assim ele fugirá de nós, de cada um de nós. Sê conosco, ó Deus, em nome de
Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. E compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro.